Cara, eu achei espetacular isso aqui, eu peguei no SofaScore. O efeito Memphis Depay no Corinthians, velho. Não, isso aqui, cara, olha. 32 jogos, 25 como titular, ele fez 10 gols, 12 assistências, 22 participações em gols e tal. 71% de aproveitamento, mas olha isso aqui, ó. Ele é o protagonista no Brasil em todos os jogadores do time da Série A desde a estreia no país, desde quando ele estreou no país, cara. Muita gente critica o cara ainda, velho. O cara com 1 zilhão de assistência, os caras falam, não, seca de gol. Cara, a mídia tem que criar uma narrativazinha, sabe? Uma narrativazinha que não existe. A mídia sempre tem que criar, cara. Mas olha aqui, velho, ele tem mais assistência, desde quando ele estreou, mais assistência, mais chances claras criadas. Aqui ele ficou atrás do Yuri, por participação em gols e mais finalização, cara. Né? Mas é só atrás do Yuri, que foi o melhor atacante do Brasil ano passado. E olha isso aqui, que bizarro, velho. Quando ele chegou aqui em 2024, o Corinthians tava aqui em 18º, e hoje o Corinthians, depois da estreia dele, é o time brasileiro com mais pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, depois da estreia dele, 24 e 25. Então, depois da estreia dele, o Corinthians é o time titular no Campeonato Brasileiro. Ele elevou o patamar do Corinthians, eu acho isso aqui do caramba, velho. Muito bom mesmo. Atuação, né? Contra números, não há argumentos. O cara é um craque de bola. E é lógico, pessoal, se tem um craque de bola, camisa 10 no Corinthians, com certeza a mídia vai vir com uma narrativazinha que não existe, que o cara ganha muito, que todo o salário dele foi pro Campeonato Paulista. Então eu fiz questão de trazer aqui, porque contra números não há argumentos. Falando nele ainda, né, o Memphis vai lançar um mini documentário que vai sair dia 10 agora. Tô até ansioso para ver, porque acredito que vai ser no YouTube. Documentários Memphis, Ecos de um Novo Mundo, que tem a ver sobre a vinda dele pro Brasil e alguma coisa sobre o Corinthians também, dia 10. Tô mega ansioso para ver. Igor Coronado, ele sofreu um trauma no ombro aí, provavelmente vai desfalcar o Corinthians nos próximos jogos, né, provavelmente nos próximos 2 jogos aí, pode ser que ele nem pegue o derby contra o Palmeiras. O Corinthians joga contra a América de Cali já amanhã, e o próximo jogo é no dia 12 contra o Palmeiras, então provavelmente ele vai ficar de fora. Eu dei uma criticada nele aqui no último vídeo, cara, e aí eu não consegui trazer todos os comentários, mas eu trouxe alguns, porque a maioria, 80% das pessoas saíram em defesa dele. O cara, ele não tem tempo de jogo, né? O Yuri Alberto era tido como um cabeça de bagre, né? Mas o Yuri Alberto jogava, né? O Memphis teve dias que ficou um mês sem marcar gols, né? Mas o Memphis também tinha jogo que não ia bem. Então, cara, ele precisa de tempo, precisa de time. Então, eu trouxe o vídeo aqui do Coronado, né, cara? Se machucou novamente. Igor Coronado, não foi nem falta no lance dele, né, velho? Que ele sofreu o trauma aí. É complicado mesmo. O Daronco aí pesou demais a mão, né, velho? Tá uma repercussão muito negativa. Cara, eu sinto muito por ele, porque eu, particularmente, eu sou fãzaço do futebol dele. Embora, né, os lapsos que ele teve no Corinthians, eu sou fãzaço. Critiquei porque, cara, de novo, né, tá machucando de novo. Eu sei que ninguém escolhe se machucar, pessoal. Mas eu achei um jogo muito abaixo. É um jogo onde ele teve muita minutagem, mas foi abaixo sim. Mas, cara, concluo aqui pedindo a sua opinião sobre ele aqui nos comentários. É isso mesmo, merece mais tempo, tem que confiar, tem que acreditar, né? Muita gente fala muito do salário dele, pá. Cara, pensa o cara não conseguir jogar, velho, se machucando toda hora. É complicado, velho. Então, dá mais um pouco de tempo aí pra ele, ver se ele se adapta ao Coringão, né? E trazer alegria aí pro time do Corinthians. Queria saber a sua opinião. Você concorda aí? Vai ter mais paciência? Cara, e como ele teve um trauma aí, ele sabia que teve um trauma aí no ombro, mesmo assim, cara, foi pro jogo. Imagina a cabeça do Igor Coronado como que não deve estar. Potencial, Igor Coronado tem, né? Tá mostrando tudo? Não tá mostrando tudo. Potencial, ele tem. Então, cara, uma ótima recuperação pro Igor Coronado. Espero que ele volte com tudo aí, dê muita alegria à torcida corintiana, cara. Eu concluo aqui que, cara, vamos dar mais um tempo aí pra ele, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião também em relação a ele, beleza? Comenta aí, deixa sua opinião nos comentários. A nossa torcida, como sempre, né? Corinthians teve o maior público da segunda rodada do Brasileirão, 43.250 pessoas presentes. Cara, é por isso que a gente incomoda tanto, sabe? É por isso, cara, que a gente incomoda tanto. Um dia chuvoso, frio, aqui em São Paulo, o Corinthians vai e coloca 43 mil dentro de um estádio, velho.
É por isso que é tanta raiva, velho. É por isso que é tanta crítica. É por isso que é o Corinthians contra o mundo, contra o VAR, contra tudo, cara. Ai, meu Deus do céu. Aqui o próximo jogo, ó. Corinthians que se prepare. Dia 12 vem mais um desafio. VAR, juiz e o time imundo que depende de pênalti. Cara, é verdade, velho. É verdade, cara. Então, é tudo contra o Corinthians, velho. E o próximo jogo aqui, ele é depois desse, né? Que vai ser nessa terça-feira. O Timão enfrenta o América de Cali fora de casa. Jogo duríssimo que vai ser transmitido no SBT, no Paramount também. SBT, com certeza todo mundo vai assistir. Beleza, pessoal? Quero ler aqui uns comentários que vocês deixaram aí. Muito bons, tá? E muitos também falando do Pedro Raul. Do Pedro Raul, não, desculpa, do Coronado. Pedro Raul, a Isabela, pessoal, colocou. Não sou eu, tá? Não sou eu que tô falando. E o Pedro Raul, que é artilheiro do Brasileiro por enquanto, não sou eu que tô falando, ela aqui, eu não vou levantar mais essa bola aqui, eu prometo pra vocês, tá? Prometo. Trouxe só o comentário aqui da inscrita, fechou? Mas, cara, falando de time, né, é lógico que não dá nem pra comparar o Ceará com o Corinthians, o peso lá é diferente, aqui é diferente mesmo, então, né, mas o cara tá se destacando e que ele continue se destacando e o Corinthians consiga vender, né, uma quantidade muito boa lá pro Ceará. Não ganhava, aqui foi o Mauri que colocou, não ganhava de 3-0 faz tempo, se jogar assim teremos chances de chegar na final, mais um dia joga bem, no próximo jogo joga, mais um dia joga bem, no próximo jogo parece que começou a jogar ontem, não dá pra acreditar. Ele colocou aqui sobre a oscilação, é verdade, velho. O Corinthians comeu a bola contra o Vasco, eu quero ver, tô ansioso pra ver como é que vai ser esse jogo amanhã contra o América de Cali. Vamos ficar de olho, Mauri, obrigado pelo comentário. O Razek colocou, posso estar errado, mas sem o Garro o Corinthians toca mais a bola e não espera muitos lançamentos, pois com o Garro o time espera muito enfiadas de bola. E os rivais marcam muito o Garro, pois sabem que se der brecha se der brecha, ele deixa alguém na cara do gol. A culpa não é do Garro, ele é um monstro jogando bola, mas os rivais marcam muito ele. Cara, eu concordo que o Corinthians conseguiu se mostrar mais mesmo, né? O Garro, quando ele voltar, ele vai poder acrescentar muito, mas é isso, velho. O Garro é craque de bola, mas o Corinthians como um coletivo precisa ir bem também, muito bem analisado. O Fábio Miller colocou, calma gente, tem time misto do Vasco, né? Mais pés nos chãos aqui, o Fábio Miller. Revoltado com a CBF, o Lucas colocou aqui. E o Quartronco, ele colocou Quartetronco lá, o quarterback. Realmente o futebol tá perdendo a graça, estamos perdendo futebol, arte e sinceramente a diretoria do Timão é omissa no geral, aceita esses absurdos calados. Cara, isso aqui, velho, se não fosse a torcida do Corinthians levantar a hashtag aí na internet, colocar foto e tudo mais, né, do Klaus na final do Brasileiro lá, cara, a torcida do Corinthians que fez maior barulho, velho. Né, porque o Klaus era tendencioso pro Palmeiras, já tinha prejudicado o Corinthians inúmeras vezes aí, principalmente contra o Palmeiras, e a torcida que fez um barulho, a diretoria em si não se movimentou da forma como o Lucas tá cobrando aqui. Tem mais comentários aqui, o pessoal falando do Coronado. O Coronado joga uma vez a cada 9 jogos ou entra faltando 10 minutos. Não tem sequência, vamos ter paciência. Antes de queimar, como insistiram que o Yuri era bagre, paciência, pô. Então pediram paciência aqui. O Cabelo Duarte aqui também. O Devocional Diário falou assim, olha, o Coronado passou mais de um mês doente, o cara voltou e é o segundo jogo. Pega leve com o cara, mano. O cara é humano, beleza, velho. Então tá todo mundo pedindo aqui, velho. Tem aqui, ó, o Douglas. Mano, o Coronado não é mágico. É só você inverter a falta de frequência que sempre colocaram em cima dele para o Memphis e Garro. Os dois estariam tão iguais quanto ele. No início, o Memphis jogou vários jogos ruins, por isso o Ramon colocou ele no banco. Ao contrário, mesmo o Coronado nessa de ser reserva nos últimos 10 minutos do final das partidas, ano passado contra o Fortaleza ele fez um jogaço e o próprio elenco sempre elogia, mas ele que os demais, então falou que ele recebe mais elogios, né? Sua balança está sendo injusta com o Coronado, mano, foi da crítica que eu fiz com o Coronado ontem. O Ramon Dias não gosta dele, se contradisse nas entrevistas quando questionado sobre colocar o Giovani e não o Coronado. Respondeu que teria que tirar o Memphis para isso. Então ele meio que colocou o Memphis, né, como substituto, como se o Coronado fosse substituto do Memphis. Ficou meio contraditório mesmo. E agora no último jogo colocou os dois, né? Então só colocou porque foi incomodado, senão a aposentadoria ele no banco para sempre do Coronado. Impressiona vocês ainda acreditarem no Ramon. Cara,
Ótimo comentário aqui do Douglas, obrigado por comentar aqui. E o último comentário é do Rafão. Espero que o VAR não veja esse comentário. Cara, gostei demais disso aqui. O sentimento de ter que se virar sem o Garro tá fazendo bem pro time, que precisa pensar mais, se aforbar menos, que possa refletir também na Sula. Quando ele voltar, vai agregar demais. O Coronado precisa de tempo de jogo mesmo. Foi assim com o Yuri e o próprio Memphis. Vamos torcer para que o time evolua cada vez mais em condução do jogo, mais cuidado, para que o ego não suba a cabeça. Obrigado, Rafão. Cara, o vídeo de hoje foi esse. Se você quer seu comentário aqui, deixa aí aqui nos comentários. Eu leio todos, claro, trago um pouco aqui a cada vídeo pra gente poder fazer um balanço. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, então curta o vídeo, se inscreva no canal. Logo nós voltamos com mais notícias do Timão aí, tá? Que Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!